Glória a Deus por esta oportunidade que nós temos nessa noite de nos reunirmos para louvar e engrandecer o nome desse Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos amou, conforme nossa irmã Hilda já tem falado, que o nosso textuário é João 3:16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Nós estamos aqui para falar desse Deus, fazer menção do nome do seu Filho amado Jesus Cristo, a qual nos tem resgatado do mundo e do pecado. Louvamos a esse Deus pelo seu amor, por seu Filho e pelo Espírito Santo de Deus que está conosco. Porque Jesus, ao ser levado, antes de ser levado ao Pai, ele diz: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei outro, o Consolador. E é o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. É Ele que nos faz alegres, fortalecidos, é Ele que nos vivifica, é Ele que pega o louvor e leva a Deus e fala: olha a igreja do Vila Nova, o que ela tem apresentado como um culto de gratidão a Ti, ó Deus. O Espírito Santo de Deus está em nosso meio. Eu creio que Ele já operou nessa noite milagres, através da oração, através de todos os louvores que foram entoados. Eu creio que pessoas que entraram aqui enfermas já estão curadas em o nome do Senhor. Eu creio que a ação do Espírito Santo de Deus já foi transformando os corações, quebrando corações que estavam endurecidos, não somente nesta igreja, mas em toda a igreja online. Todos aqueles irmãos que estão conosco, participando desse culto, e aqueles que participarão, também receberão a bênção do Senhor Jesus. Também serão cheios do Espírito, também receberão a cura em nome do Senhor. Eu creio que a ação do Espírito Santo de Deus, como foi falado na semana passada, ela é dinâmica. Ela não para, ela não fica aguardando um start, não. Ela sempre está trabalhando, ela sempre está em movimento. O Espírito Santo de Deus trabalha de forma contínua. E eu creio, irmãos, que Deus ainda tem algo aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra. Eu confesso que enquanto eu meditava nessa palavra, eu relutei com o Espírito Santo de Deus, porque eu queria trazer uma palavra diferente nessa noite, mas o Espírito só me colocou esta palavra, e eu não posso fugir daquilo que nós recebemos de Deus. Eu não posso falar aquilo que é a minha vontade, mas a vontade do Pai, porque eu creio que Ele é o nosso pastor, Ele é quem direciona a igreja, e nós apenas obedecemos. Tem um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? Principalmente os militares, não é isso, Abimael? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Espírito falou e nós assim obedecemos. Eu quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro, na carta de 1 Timóteo, no capítulo de número 4, nós vamos ler do primeiro versículo até o 5º versículo. O tema da palavra essa noite é: tome cuidado com a apostasia. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz-nos a palavra do Senhor: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espírito enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada.
e proíbe um casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelo que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Queridos, o apóstolo Paulo, conhecendo o poder destrutivo dos falsos ensinadores, dos falsos ensinos, ele demonstra aqui, nesta palavra, um cuidado especial para a igreja de Éfeso, na pessoa do seu pastor Timóteo, aquele jovem a qual Paulo amava. Timóteo se converteu provavelmente com a pregação de Paulo. Timóteo foi fruto das viagens missionárias de Paulo, porque ele conhecia o judaísmo, e a sua mãe, ao ouvir o apóstolo Paulo pregar, aceita Jesus Cristo como Salvador, a sua avó aceita Jesus Cristo como Salvador, e Timóteo também recebe Jesus como seu Salvador. E ele era muito jovem ainda ao aceitar o Evangelho, porém, Paulo, quando retorna à cidade natal, à cidade onde Timóteo morava, Paulo pede permissão para levá-lo consigo. Ele era ainda um jovem, dependia aí da autorização dos seus pais. Mesmo seu pai ainda não sendo crente, autoriza que Timóteo saia com Paulo. E Paulo, então, se torna um tutor de Timóteo. Timóteo aprende muito com Paulo. Em determinado momento, Paulo envia a cidade de Éfeso para pastorear aquela igreja. E depois de algum tempo, Paulo, na sua prisão, escreve as 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E a carta que nós estamos lendo foi a primeira carta escrita por Paulo a Timóteo, para que a igreja pudesse ser alicerçada na palavra. Paulo tinha um cuidado especial com Timóteo e com a igreja que estava sobre a sua responsabilidade. Porque Paulo tinha consciência daqueles que estavam ali na cidade de Éfeso, não somente na cidade de Éfeso, mas estavam por todas as igrejas pregando falsas doutrinas, falsos ensinos da palavra, e Paulo estava preocupado. Então Paulo, ele se antecipa escrevendo a Timóteo esta carta. E no capítulo que nós lemos, Paulo inicia preconizando aquele quadro crítico, caótico, em que ele estava visualizando, em que os líderes perderiam a direção de Deus, sairiam da direção de Deus e se voltariam a falsos ensinos. Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, tome cuidado, que serão pastores que farão isso. Tome cuidado que serão pregadores. E eu vou mais além hoje, né? Igreja, cuidado. Serão mega pregadores que se desviarão da verdade e pregarão falsos ensinos e arrebatarão multidões junto com ele. Pessoas que darão ouvidos a doutrinas de demônios. Pessoas que não gostarão de ouvir a genuína palavra de Deus. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que leva para o céu, a palavra que santifica. Não gostarão de ouvir a verdadeira palavra. Preferirão ouvir falsas pregações, mas se alegrarão com aquilo, se encherão daquilo, se fartarão daquelas falsas palavras, mas infelizmente não ganharão o caminho da salvação, porque se desviaram
da verdade. Paulo sabia, irmãos, do grande poder destrutivo desses ensinos. Paulo sabia que esses falsos ensinos seria pior até mesmo do que a perseguição sobre a igreja. A sedução da antiga serpente, irmãos, é sutil. Aquilo que ela diz é sutil. Porém, é altamente destrutivo, é avassalador o prejuízo que traz para a igreja do Senhor esses falsos ensinadores. E isso não acontece só hoje, acontecia ali naquela época. Mas hoje nós temos visto que tem se espalhado no meio da igreja. E muitos têm dado ouvidos a estas palavras. Vocês se lembram do que a serpente disse à mulher? Que está lá registrado em Gênesis capítulo 3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Veio de forma sutil. E essas pregações que nós temos visto hoje, esses ensinamentos, eles não vêm falando contra Jesus. Eles até falam o nome de Deus. Pegam mensagens, pegam a palavra de Deus, copiam versículos isoladamente e lançam para a igreja de forma sutil, e muitos estão caminhando, ouvindo essas falsas mensagens e dizendo e achando que estão indo para o céu. Mas infelizmente, estão se alimentando de uma comida podre, estragada, e que lhe estão causando destruição. Quando aquela mulher ouviu aquela mensagem sutil da serpente, olha, vocês não morrerão, ela comeu do fruto. E quantos, por não se atentarem para a palavra de Deus, continuam se alimentando desse fruto, o fruto do pecado. Porque para muitas igrejas não existe mais pecado. Para muitos, pecado já não existe. Precisam viver a vida solta, aberta. Vivam hoje como se não houvesse o amanhã. Pratiquem o que os seus desejos dizem, o que seu coração está te falando. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia também nos diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim não é. O seu fim é de morte, é de destruição. Portanto, nós precisamos nos atentar para a verdadeira e genuína palavra de Deus e viver de acordo com aquilo que somos ensinados. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Glória a Deus! Aleluia, toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. É tempo de pedirmos mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. É tempo da igreja buscar ao Senhor, buscar o reino de Deus, buscar aquilo que está lá de cima, se esquecer das coisas terrenas e fazer a vontade do Pai. É tempo de rejeitarmos certas pregações. É tempo de abandonarmos certas atitudes, porque o Senhor está vindo, o Senhor está voltando, e a sua igreja precisa de estar pronta, como uma noiva pura, pura, glória a Deus. Na carta aos Colossenses nós lemos assim, Colossenses 2, dos versos 6 ao verso 8. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão.
Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Glória a Deus. Queridos, esta igreja tem sido ensinada, essa igreja tem sido alicerçada na palavra. Nós paramos na 9ª mensagem, né, pastor? Na 9ª mensagem dos ensinamentos básicos da fé cristã, ensinamentos rudimentares da nossa fé. A igreja tem sido, esses temas têm sido exauridos pelo nosso pastor, para que nós possamos viver a palavra de Deus na sua íntegra. Na sua íntegra. Nós não estamos aqui pregando um evangelho fajuto ou falsificado. O nosso pastor e os pastores desta igreja têm pregado sempre um alimento sólido, e nós precisamos de estar alicerçados nessa palavra, para que ninguém nos engane. Nem filosofias humanas, nem tradições, nada disso, mas que a verdadeira palavra esteja no nosso coração, latente em nós, para que nós possamos entender a diferença daquilo que é de Deus e daquilo que não pertence a Deus, daquilo que vem dos céus para nos libertar da diferença daquilo que escraviza o homem, porque muitos estão sendo escravizados por falsas teologias. É falsa teologia da prosperidade, é falso ensinamento esse ou aquele. Eu não quero nem ficar entrando nesses pormenores, mas nós vamos falar deles. Mas que a palavra de Deus possa estar latente em nossos corações, para quando vier essas coisas em nossos ouvidos, nós possamos dizer não. Não. Quando alguém vier nos pregar um evangelho que não seja o verdadeiro evangelho, nós reconheçamos de primeira. Para se saber a diferença entre o falso e aquilo que é verdadeiro, as pessoas precisam primeiro conhecer o verdadeiro. Você só vai saber a diferença entre o falso e o verdadeiro se você conhecer bem o verdadeiro. Por isso que você tem sido ensinado, por isso que você tem sido alimentado, para que você reconheça os falsos de longe e diga: eis aí um anátema. Não tenha medo, meu irmão. A apostasia, ela vem. A apostasia está vindo. E infelizmente, é com muita tristeza que eu digo isso, que a apostasia ela não vem pelo membro da igreja, porque quando a ovelha traz alguma coisa errada, o pastor vai lá e corrige. Mas a apostasia ela tem entrado através dos grandes líderes. Pessoas que viveram na verdade, pregaram a verdade, mas deram ouvidos a outros espíritos, a espíritos enganadores, e hoje desprezam o Espírito Santo de Deus. Quando eram meninos na fé, como Samuel, ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e começou a discernir o Espírito. Porém, encheu-se de orgulho os seus corações e começaram a se desviar da verdade. E o que fazer para não cair neste engano? A palavra do Senhor nos diz no livro de João, apóstolo João, capítulo 8, verso 32, nos diz assim: e conhecereis e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que iniciamos a nossa vida com Cristo, iniciamos um novo tempo, um novo viver. E dentro desse novo viver, o cristão ele deve ter tempo para ler a palavra. Hoje nós estamos vivendo dias de analfabetismo bíblico. O crente não quer mais ler a palavra de Deus. Nós temos uma coisa chamada entretenimento, que nos rouba o nosso tempo de forma diária. Nós temos muitas coisas que causam distrações, e nós abandonamos a leitura da palavra,
E quando nós abandonamos a leitura da palavra, ficamos mais sugestivos a ouvir falsos ensinos da palavra. Mas quando nós tiramos todo dia um tempo para a leitura da palavra de Deus, nós vamos nos alicerçando. Nós vamos conhecendo a verdade, e o Espírito Santo de Deus começa a arrancar de nós aquilo que está fazendo separação entre nós e o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus começa a promover uma limpeza em nossa mente. Aqueles pensamentos de pecado vão saindo, nós vamos sendo libertos. Aqueles pecados que cometiam com as nossas palavras, começamos a abandonar. A nossa boca se torna santa para louvar a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí, quando nós começamos a ler a palavra, vem outra necessidade, a necessidade de orar. Quantas horas tiramos para a nossa oração? Será que levantamos pela madrugada para orar e buscar a Deus? Será que temos momentos de intimidade com o Pai? Ou será que isso deixou de ser prioridade? Não vamos ser saudosistas, não. Mas vamos viver um presente de um verdadeiro cristianismo. Jesus nos ensinou a orar. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E nós, será que somos ou não somos discípulos de Jesus? Se nós somos, nós precisamos de criar momentos de intimidade com o Pai. E oração não é só falar, oração é momento de você ouvir, escutar o que o Espírito tem para você. Oração é o momento de comunhão entre você e o Pai. Você fala e Ele te responde. Será que nós já perdemos esse conceito antigo da igreja, esse marco da igreja de orarmos? E nós já vivemos como aqueles crentes que, ore por mim, irmão, ore por mim, irmã. Você vai para a oração, ora lá por mim, viu, irmão? Olha lá, viu, Samuel, ora lá, pastor Marcos, por mim. Tem muita gente querendo viver carregado pelas orações dos outros, e o Pai está esperando que você abra a tua boca para Ele falar com você. O Pai está querendo ter intimidade com você, e você nada. É momento de nós orarmos e ouvirmos a voz do Senhor, nos tornarmos íntimos dEle. É tão gostoso nos tornarmos íntimos dEle. E quanto mais íntimos nós nos tornamos, mais nos parecemos com Ele. Mais nos parecemos. Agora, irmãos, como fazer para identificar aqueles que se apostatam da fé, ou se apostataram da fé? Observe, irmão, quando a pessoa deixa de ser obediente à palavra, e ela começa a pecar. Não que todos nós pecamos. Pergunte para minha esposa se eu sou perfeito. Pergunte para os meus filhos. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas nós não vivemos mais no pecado. E nem amamos mais o pecado. Quando nós pecamos, nós temos um advogado e nós recorremos a ele. Agora, aqueles que se apostam da fé, eles deixam que o pecado sobressaia. Eu ouvi aqui da boca de um dos nossos pastores, eu vou contar o santo, mas não vou falar o nome dele, que ele foi para uma determinada igreja, e lá ele não conseguiu conviver naquela igreja, porque a boca daquele pastor não condizia com aquilo que deveria ser. Se apostatou da fé, abandonou a vida de santidade para viver uma vida de pecado. Outros chegam a promover a imoralidade,
conforme diz a palavra de Deus, proibindo até o casamento. Mas aquilo que é santo por Deus, porque Deus ordenou o casamento, eles tornam a colocar como uma coisa impura. E aprovam o celibato. Olha, o pastor não deve se casar e tal, mudando aquilo que Deus fez. Abandonam a verdade. E eu não vou entrar nesses detalhes porque as horas estão indo. Outros são gananciosos. Esta qualidade está inerente nesses homens. Eles se tornam amantes de si mesmos, se tornam gananciosos e, por fim, causam divisão dentro da igreja. Desses que você vê essas características, você afasta deles. E eu vou dizer, ser bem claro para a igreja, se um dia você ver o pastor Wesley fazendo isso, foge de mim e ore por mim, para que Deus tenha misericórdia. Espero nunca, né? Em nome do Senhor, né? Aquele que está de pé, ore para que não caia. Na carta de 1 João, no capítulo de número 2, dos versos 3 ao 5, a palavra de Deus nos diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem é o nosso referencial? Jesus. Mas agora vamos mais um pouquinho mais a fundo. Vamos também fazer como o apóstolo Paulo diz, né, pastor? Ei, não, olha aqui para mim. Você tem coragem de dizer para as pessoas, dizerem, olha, me sigam. Será que você está andando como Jesus? Será que você é um referencial? Se não somos, a partir de hoje, seremos em nome do Senhor Jesus. Esta semana, irmãos, eu fiquei muito chocado e comentei com o pastor hoje pela manhã. Eu recebi um jornal essa semana, na quinta-feira, um jornal supostamente cristão, e ao ver alguns temas fiquei muito intrigado e fiquei ali me questionando e fui ler aquelas notícias. Mas ao comparar aquele jornal, aquilo que eles estavam falando naquele jornal, com a verdade da palavra de Deus, aquilo ali foi desmascarado, caiu por terra. E pude ver que supostamente aquelas verdades eram falsas. Agora, a cidade de Campinas foi bombardeada com aquelas notícias. Eu vi que estavam muitos jovens distribuindo aqueles jornais. E a quantidade foi grande. Porém, irmãos, eles são como atores que representam alguma coisa, mas o seu dia a dia, a sua vida não condiz com a verdade. Mas como eu disse para vocês, eu louvo a Deus, porque esta igreja tem sido ensinada na palavra. E eu louvo a Deus, que ainda eu sei que existem igrejas que pregam a genuína palavra de Deus. Agora, o que nós devemos fazer? Precisamos de fazer como os crentes bereanos. Que é isso, pastor, crente bereano? Os crentes bereanos eram de uma cidade a qual Paulo começou a pregar, e tudo que Paulo dizia, o pastor Wesley está pregando, não preciso nem de conferir. Não, irmão. Espera aí, o pastor Wesley está pregando, deixa eu ver se ele está falando que como diz a palavra. Eles faziam isso, e olha que a palavra naquela época não era tão fácil, né? Hoje o pastor fala uma coisa que você digita no Google, lá no seu celular, no seu tablet, notebook,
você já consegue investigar se aquilo realmente condiz com a palavra. Naquela época eles tinham que pegar os rolos e conferir. Mas os crentes bereanos fizeram isto. Paulo pregava, peraí, deixa nós ver, vamos conferir. Nós vamos verificar se está mesmo na palavra o que esse homem está dizendo. E a hora que eles viram, eles se acalmaram. Não, realmente, o ensinamento desse homem condiz com a palavra. Nós precisamos de ser como esses homens. Está relatado esse fato no livro de Atos, capítulo 17, e o verso número 11, que nos diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Quantos anotaram os versículos que eu já falei? Uma grande parte. Está certo, João? Está certo, irmã? Amém? Tem crente bereano aí? Amém? Glória a Deus. Precisamos de anotar, verificar. Enquanto a igreja recebe a inspiração do Espírito Santo de Deus, irmãos, a verdadeira igreja recebe a inspiração do Espírito Santo de Deus, a inspiração desses falsos, irmãos, eu vou pegar pesado porque eu não aprendi. Eu sou crente em Jesus Cristo. Um dos grandes homens que me inspiram a pregar o Evangelho se chama Apóstolo Paulo. Eu não vi o apóstolo Paulo alisar ninguém, nem reter a palavra. Então eu vou do mesmo estilo paulino, né? Estes homens recebem inspiração direto do inferno, direto dos ministros do inferno, e trazem essa palavra contaminada para as pessoas, induzindo e conduzindo pessoas ao inferno. Mas graças a Deus que está uma igreja do Senhor aqui na terra ainda, para desfazer as obras do inferno em nome do Senhor Jesus, para proclamar liberdade aos cativos. A igreja do Senhor ainda continua na terra, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, recebendo inspiração para pregoar boas novas, para pregoar liberdade em nome do Senhor Jesus. Como vimos, no passado a serpente enganou a Eva. E esse mesmo Espírito continua enganando a muitos homens na face da terra. Mas, pela palavra de Deus, nesta noite, nós temos sido vacinados pela palavra. E aqueles que, porventura, já estavam contaminados, receberão uma injeção do Espírito Santo de Deus, para curar, para remover tudo aquilo que foi incrustado na sua mente, que veio do inferno, em nome do Senhor Jesus. A injeção, ela tem a função, nós aprendemos aqui nessa igreja, João, que a injeção, ela é para aqueles que já estão com a enfermidade, com a doença. Já foi diagnosticado que ele tem uma doença. Porém, a vacina é para aqueles que ainda não foram infectados, para que eles se tornam imunes a estes ensinamentos. E nós nos tornaremos imunes a estes ensinamentos falsos em nome do Senhor Jesus. E nós marcharemos proclamando a verdade em Cristo. Nós não temos compromisso com o inferno, mas nós somos chamados como servos de Deus para pregoar boas novas àqueles que estão necessitados. E nós continuaremos como igreja do Senhor Jesus.
Eu quero alertar aqueles que têm caminhado em várias igrejas, que têm procurado uma palavra em várias casas de oração. Eu quero te alertar para que você pare com isso. Olha, pastor, foi difícil para mim essa palavra hoje, pastor. Hoje na minha casa, irmãos, meu coração ficou muito dolorido ao preparar essa mensagem, porque eu vi o tamanho da responsabilidade da palavra. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está curando vidas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está promovendo a limpeza. O trabalhar é dele, não meu. O trabalhar é dele, e nós somos dele, e para ele nós vivemos. Você que fica procurando em várias igrejas portas de escape. Você que fica indo em campanha A, campanha B, quebra de maldição, trabalho do bem, espada do arcanjo, procurando passar pelo vale do sal grosso, eu quero te dizer nessa noite, pare com tudo isso, em nome de Jesus. Pare! Você não está aqui nessa terra para ser infeliz e nem ficar à procura da felicidade, não, porque a felicidade vem em servir a Jesus. Jesus nos torna homens e mulheres felizes. Aleluia! Ele nos torna homens prósperos e abençoados. Aleluia! A prosperidade vem dele, aleluia. Glória a Deus. Esqueça todas essas coisas. O Espírito Santo de Deus vai fazer com que você sinta agora o promover da limpeza da palavra de Deus, e você não vai precisar mais correr de um lado e para o outro, mas você está sendo liberto hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem mais nada que te prenda mais, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo de número 5 da carta de Timóteo nos diz: pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. É a palavra que está te santificando. Não precisa mais de correr para um lado e para o outro, mas fique aonde Jesus te chamou. Persevere na oração, junto com os santos de Deus. O Senhor Jesus tomará conta dos seus problemas. O Senhor vai curar você emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Você será curado no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Só a palavra de Deus promove essa libertação. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que disse que o Espírito já comungou comigo. Mas eu recebi uma profecia em tal lugar. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A profecia, ela pode ser questionável. E a profecia, ela deve ser analisada pela igreja. E ela deve passar pelo crivo da palavra. Se ela permanecer de pé pelo crivo da palavra, amém. Senão, não é de Deus. Existem muitos demônios profetizando através de bocas de pessoas. Pessoas que deixam a sua boca aberta e, em vez de abrir para o Espírito Santo de Deus, não abrem. Mas quando vem um demônio, ele não reconhece e profetiza. E muitos estão sendo enganados. Agora, essa profecia que você recebeu, passou pelo crivo da palavra? E eu vou te responder, não passou. Não passou. Porque o profeta profetizou algo do inferno para a tua vida. Mas em nome do Senhor Jesus, está sendo quebrado todo levante de Satanás contra a sua vida, toda armadilha satânica, em nome do Senhor Jesus.
E eu falo isso, irmão, porque o Senhor está falando ao meu coração. Falou comigo à tarde na minha cama, falou comigo à tarde no meu quarto, e eu tenho convicção daquilo que o Espírito está dizendo. Eu tenho plena convicção que pessoas estão sendo agora nesse momento saradas em nome do Senhor Jesus. Porque o cuidado de Deus é grande sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu tenho mais uma palavra de alerta antes de terminar essa mensagem para a tua vida. Escritor, no livro de Marcos, capítulo de número 13, o verso de número 18, ele nos diz assim: Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém vos engane. O Espírito tem falado. Agora nós precisamos de entender o trabalhar de Deus e tomar cuidado para que ninguém nos engane. Eu prefiro ficar com a verdadeira palavra de Deus. E você? Confesso, pastor Fauslino, enquanto eu li aquele jornal, eu falei, mas quantos milagres estão correndo? Quantas coisas você olhava lá, você falava assim, meu Deus, será que isso é real? E aí quando você começa a analisar à luz da palavra, você vê que não é nada daquilo. E a palavra nos diz que nos últimos dias muitos viriam em seu nome. E outros diriam, ei-lo ali, ei-lo lá, mas você não deve. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso número 58, nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale, sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Glória a Deus! Persevere na doutrina, persevere, irmãos, lendo a palavra, orando, buscando o poder de Deus, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando os dons, buscando, irmãos, que a presença do Senhor vai te encher cada dia mais e mais. Isto é de Deus. Não precisamos de inovações. Não precisamos de arcanjo Miguel. Não precisamos de anjos. Os anjos são servos do Senhor e cooperadores conosco. Eles estão ao serviço de Deus. Se necessário, virão para atender a Deus, não ao nosso clamor. Amém? Que nós possamos guardar a palavra do Senhor. Esconder a palavra de Deus em nossos corações. Buscar a intimidade com Deus, para que nós possamos reconhecer de forma imediata e inequívoca aquilo que é falso. Que nós não tenhamos nada a ver com as mentiras de Satanás, com os enganos, com os engodos de Satanás, mas que nós possamos estar vacinados pelo Espírito Santo de Deus, para reconhecer as obras das trevas e se apartar dela, em nome do Senhor Jesus. Irmão, esta palavra, eu não queria ter pregado nessa noite. Falar assim, pastor Wesley, você sonhou para pregar essa palavra? Não. O desejo era de falar outra mensagem. O desejo era de entregar outra palavra. Mas o que eu posso dizer para você nessa noite é que eu não podia vir aqui a esse púlpito e falar outra mensagem a não ser essa nessa noite.
Talvez eu não esteja entendendo, talvez eu só esteja aqui com a minha mente dizendo, Senhor, o que o Senhor quer, mas Deus sabe a necessidade de cada um. Deus conhece a necessidade da igreja, Deus conhece a necessidade do seu povo, e eu vim aqui só para falar aquilo que o Espírito colocou em meu coração, com temor e tremor, porque é uma palavra dura. Mas eu creio que o Espírito é quem trabalha, a palavra é quem vivifica, a palavra é que transforma, e a palavra é quem liberta. Curva a sua cabeça, por gentileza. Posso orar, pastor? Curva a sua cabeça e fecha o teu olho, por favor. Pai, estamos na tua casa, Senhor. Contentes, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Pai. E agora, Senhor, temos transmitido, Senhor, aquilo que Tu tem falado aos nossos corações. E que eu quero, Senhor, te pedir, ó Deus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, ó Pai, de uma forma especial e sobrenatural, ó Deus. Que nós possamos ter o verdadeiro conhecimento do alto em nossas mentes, a sabedoria dos céus em nós, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, distinguir as ciladas do inimigo, que nós possamos, ó Deus, ver de longe as armadilhas de Satanás, que nós não venhamos ficar presos por nenhum desses laços, ó Pai, dessas falsas teologias, ó Pai, desses falsos conhecimentos humanos, filosóficos, mas que nós possamos, ó Deus, estar firmados, alicerçados em Ti, ó Deus, e que nós possamos vencer, ó Pai, esses dias maus na face da terra, meu Pai. Ó Deus, nós cremos na ação do Teu Espírito, ó Pai. Nós cremos que o Teu Espírito Santo batiza ainda. Nós cremos, Senhor, em milagres. Nós cremos, Senhor, em operação de maravilhas. Nós cremos nos dons espirituais, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador, ó Pai. Nós cremos no batismo, ó Pai, por imersão. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, viver esse evangelho pleno, ó Pai. Esse evangelho genuíno, ó Deus, a qual, meu Deus, o Senhor é o fundador, ó Pai. Que nós possamos estar, Senhor, alicerçados em Ti. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Não deixa vacilar os nossos pés, não deixa vacilar a nossa mente, mas, Senhor, que esta vacina, Senhor, que é dada através da Tua palavra, Senhor, possa, meu Deus, nos tornar imunes a estes, Senhor, ataques malignos, ó Pai, a estas inovações que Satanás tem lançado, Senhor, e muitos têm aceitado, muitos têm se tornado anátema, ó Pai, por causa, Senhor, desses dardos que têm atingido, Senhor, mas que nós possamos nos tornar imunes, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa ficar latente em nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, fazer parte, ó Pai, daqueles que irão morar no céu, daqueles que falam a Tua palavra com ousadia, meu Pai, daqueles que não apenas falam, mas vivem a Tua palavra dia e noite, ó Pai. Senhor, aqueles que estão verdadeiramente, ó Pai, com um compromisso contigo, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, queira perdoar os nossos pecados, queira nos purificar, queira nos fortalecer, até o dia glorioso da sua vinda, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.